Louvamos a Deus pela sua vida, você que está aqui no templo para cultuar o Senhor. Louvamos a Deus também por aqueles que não puderam estar aqui, que estão cultuando de suas casas. O desejo do nosso coração é que a paz de Cristo seja conosco sempre. Amém. Estamos chegando ao Natal e hoje vamos ler um texto referente a Natal. A liturgia já foi voltada para o Natal. E nós vamos reler o texto, o primeiro texto lido aqui, Lucas capítulo 2, só que vamos ler mais um versículo. Vamos do 8 ao 12. Lucas 2, 8 a 12. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Que o Senhor, inspirador da palavra, nos ilumine e nos edifique com este texto que é maravilhoso. Amém. Quando nós pensamos na questão de Natal ou nascimento, normalmente as crianças, filhas de pais importantes, pais famosos, crianças que nascem no berço de ouro, elas têm o seu nascimento divulgado e anunciado principalmente pelas mídias, as maiores, as mais intensas, as mais poderosas. E é assim que funciona no nosso meio. Jesus já havia chamado a atenção dos discípulos, dizendo: aqui neste lugar, entre vocês, neste mundo, o maior é servido pelo menor. Ou seja, está sempre aparecendo e sempre sendo bajulado também. Mas ele vai dizer que no reino do meu Pai é diferente. Aquele que quer ser grande, quer ser maior, seja este que sirva aos demais. E eu queria falar hoje sobre os detalhes do Natal. Eu quero que você preste atenção a algumas coisas importantes desse texto, que você já leu, que você já sabe, mas que com certeza o Espírito Santo aplicará ao seu coração com grandeza. Veremos alguns detalhes importantes referentes ao Natal, narrados aqui neste texto. E o primeiro direcionamento que eu quero ter aqui é relacionado ao destinatário primário, ou primeiro. Quem recebeu a mensagem primeiramente divulgada a respeito do nascimento do Messias. A quem foi divulgado, proclamado, em primeiro lugar, o nascimento do Messias. Se você olhar aqui, você encontrará que foram aos pastores. E vai dizer que naquela mesma região, eles estavam numa vigília, guardando o seu rebanho, eles estavam no meio do mato. E é interessante a gente observar aqui alguns detalhes, porque esta mensagem do nascimento de Jesus, na lógica humana, deveria ser primeiro comunicado aos profetas, aqueles que estavam ansiando, os que estudavam a lei, aqueles que estavam ali ansiosos, porque se você observar, o que eles acabaram de anunciar aqui é o nascimento, é o cumprimento de uma promessa feita lá no Jardim do Éden. E durante toda a história, todo o povo de Deus aguardava o nascimento, o cumprimento dessa promessa. Eles ansiavam
por isso, eles buscavam isso, eles desejavam ardentemente isto. Dá uma olhada em Jó, capítulo 19, versículo 25. Olha só o que nós encontramos ali. Jó vendo-se totalmente derrotado pela extrema pobreza, pela grande enfermidade e pelo abandono e acusação de outras pessoas, em meio a tanto sofrimento, ele expressa aqui uma palavra de esperança. Ele diz, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha o 26, depois de revestido este meu corpo da minha pele, eu e minha carne verei a Deus. Aqui ele está olhando para o futuro. Tem alguns aí que pensam que aqui ele estava pensando em alguém que ia tomar o nome dele, mas não. Aqui realmente ele está olhando para uma promessa, a promessa feita lá no Jardim do Éden sobre o Messias. Se você olhar aqui em Lucas, no capítulo 2, logo à frente, você encontrará, a partir do 25 até o 38, o cântico de Simeão, e logo em seguida uma referência à profetisa Ana. Interessante porque Simeão, quando ele vê o menino, ele pega o menino, no versículo 20, ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele agora manifesta que ele ansiava, ele aguardava o nascimento do Messias. A profetisa Ana, versículo 38, vai dizer assim, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tem um povo mais importante, que tem uma intimidade com a lei de Deus, com as promessas de Deus, e que aguardavam ansiosamente, mas ao contrário, o Senhor escolheu proclamar em primeira mão para pastores. Quem eram esses pastores? Pastores eram homens que eram refugados na sociedade. Eles não eram tão sociais, até porque não tinham tempo para isso, viviam mais no mato cuidando das ovelhas. E eram rejeitados pela sociedade. Também era um povo que não tinha como observar da literalidade da lei dos judeus. Mas foi a eles que o Senhor Deus mandou proclamar em primeira mão. O que isso nos ensina? Que os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores do mundo da terra. O reino de Deus está na terra com princípios e valores totalmente diferentes. Isto é uma mensagem espetacular, é uma mensagem de esperança para aquele mais rejeitado, o oprimido, o pobre. Às vezes a gente que não tem nenhum destaque, está conversando com alguém que tem maior destaque, e de repente chega o outro que também tem destaque, ele simplesmente abandona aquilo que está falando, está conversando com ele, ele vira para o outro, começa a conversar com o outro, você fica falando sozinho. Mas no reino de Deus não é assim. A maior mensagem do mundo foi transmitida a um povo oprimido, um povo rejeitado, aos pastores que estavam lá no meio do mato. Ah, que grandeza esse reino de Deus! A esperança para os rejeitados, a esperança para aqueles que às vezes nós passamos de largo na rua e estão lá no canto caído. A esperança para todos.
É o primeiro detalhe que eu vejo nesse texto. Deus manifestou e proclamou o nascimento, a maior mensagem esperada. Ele escolheu não fazer primeiro nem para Simeão, nem para Ana, mas ele foi falar primeira mão para os pastores. É o princípio totalmente invertido. Totalmente invertido. Segundo detalhe aqui, é que Deus não poupou, não diminuiu essa proclamação por estar no meio do mato e com um povo rejeitado. Olha só o que ele vai dizer. Eles estavam ali, o versículo 8, viviam nos campos, guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Agora presta atenção. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Esse aqui é um outro princípio que eu acho extraordinário. Nós não temos muitas vezes mania de dizer assim, hoje é só um estudo bíblico, então vamos de qualquer maneira. É na casa do fulano de tal, então eu vou dizer que eu estou mesmo. Vai ser um culto lá no sítio do presbitério, pega umas caixas velhas que tem aí para a gente fazer um som lá, mas leva o pior que tem. Às vezes nós pensamos assim, agimos assim, mas Deus tem manifestações plenas em lugares que nós nem às vezes pensamos em ir. Ele manifestou a sua glória no meio do mato. Ele manifestou a sua glória no meio do mato para um pequeno grupo, para um grupo rejeitado. Mas ele brilhou ali a sua glória. É outro princípio equivocado, muitas vezes, da igreja. Nós atribuímos a glória de Deus a movimentos emocionais. Hoje estava mais emocionante, Deus estava ali falando. E achamos que a glória de Deus é manifestada quando eu me arrepio. Que a glória de Deus é manifestada quando alguém cai por terra. Achamos que a glória de Deus é manifestada quando o sermão é pregado com mais intensidade. Achamos que a glória de Deus se manifesta dessa forma, mas não. Vamos lembrar aqui do profeta Elias? Ele está depressivo, ele enfia numa caverna, e Deus vai falar com ele. E algumas manifestações poderosas acontecem, ele vai ver se o Senhor está lá, e nas manifestações poderosas, em nenhuma delas o Senhor se faz presente. Até que uma brisa de um ar mais quente, chamado cicio, naquela brisa que corre, Deus está presente. Nós não podemos atribuir a glória de Deus, colocar a glória de Deus nas nossas determinações. Aqui neste momento, Deus brilha com intensidade, a sua glória diante daqueles homens no meio do mato. É assim que Deus age. Deus age assim, sabe para quê? Creio eu, é para desmontar qualquer possibilidade de, porque eu estudei a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, toda. É porque eu oro em jejum. É porque eu não vejo TV. É porque eu vou na igreja todo dia. Então Deus vai tirando isso e dando àqueles que têm menos capacidade para dizer, é eu que faço, é eu que manifesto. E o Natal, o nascimento de Jesus, ele aponta para este detalhe maravilhoso. A glória de Deus sendo manifestada em um lugar inusitado. No meio de um pasto, com homens rejeitados. Mas também tem outro detalhe aqui, e esse detalhe nós falamos um pouco no domingo. É que esta mensagem é uma mensagem de grande alegria, que será para todo o povo. Vamos pensar aqui no que Ana disse no versículo 38. Todos os que esperavam a redenção, esperavam a redenção. Esperavam. Sabia que você é mais bem-aventurada do que João Batista, do que Davi? Sim, Jesus disse
João Batista é o maior profeta dos nascidos de mulher. Mas o menor no meu reino é maior do que João Batista. E é neste contexto que nós já temos o Natal, nós já temos a crucificação, nós já temos a ressurreição, nós já temos o Pentecostes, nós já temos o reino de Deus instalado aqui. A boa nova de grande alegria é que o problema que cutucava, e eu vou explicar por que cutucava. Cutucar, o aguilhão é quando o carreiro estava conduzindo o carro de boi, e para que o boi andasse, então ele tem uma vara que tem uma ponta de ferro então ele finca no boi para que o boi ande. É o aguilhão, é o ferrão, e ele então apertava ali. É mais ou menos assim que o pecado faz com a gente, ele pisa na gente, ele espreme a gente. E os profetas viviam na presença de Deus, mas viviam ansiosos pela libertação disso, até que alguns homens ouvem de João Batista, que olha e aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, de grande alegria, de mortos para vivos, de condenados para justificados, de perdidos para salvos. Jesus é esta alegria do povo de Deus, porque Ele é a solução única para todas as pessoas, para todo mundo. Mas tem mais detalhes também. Se você observar, este que é apresentado, ele é apresentado como Salvador e Senhor. Por isso, grande alegria. Salvador por quê? Porque não há possibilidade de você e eu sairmos e fazermos por nós mesmos, de nos libertarmos desse jugo do pecado. Então, por isso, Ele é o nosso Salvador. O Salvador que deveria então chegar num rompante, num cavalo sinete com lanças de ouro empunhadas, ele nasce, ele vai para uma manjedoura. Ele é proclamado a homens rejeitados. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o princípio do reino de Deus. A grandeza do Salvador não depende do lugar em que ele está, que ele nasce, que ele é criado, mas de quem ele é. Jesus, o nosso Salvador. Mas também Ele é o Senhor. E nós cantamos isso aqui. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele tem domínio sobre a minha vida, incluindo a minha vontade. Ele dirige os meus passos, mesmo quando o meu coração quer desviar-se para a esquerda ou para a direita. Quando a minha mente cogita possibilidades diferentes da dele, como Ele é o meu Senhor, eu agora me submeto a Ele, a minha própria vontade é submetida à vontade dEle. Por isso Ele é o meu Senhor. Mas quando fala aqui que Ele é o Senhor, não é só o Senhor pessoal. As pessoas estão levantando e dizendo assim: eu não quero Jesus como meu Senhor. A nação brasileira, as nossas autoridades estão cantando e gritando isso. Nós não queremos Jesus como nosso Salvador. Nós temos aí outros países que já fizeram isso. Nós não queremos Jesus como nosso Senhor. Mas não adianta querer ou não, Ele é o Senhor também das nações. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor do céu e da terra. Nós cantamos isso. E se for aqui olhar em Colossenses, capítulo 1,
Colossenses, primeiro capítulo. A partir do versículo 18, Colossenses 1, 18 em diante. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí você tem que parar um pouquinho aqui e ligar isto com Efésios 2, 1, 10. Efésios 1, 10. Se você olhar, você precisa ver o contexto, está falando de Jesus, versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E é isso que ele está dizendo no versículo 19 de Colossenses 1. Versículo 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O senhorio de Cristo, ele é indiscutível. Você chega perto do ateu, ele acha que derrota você, mas não importa o que ele pensa, deixa de pensar. E nem importa o que você pensa ou deixa de pensar. Jesus voltará, e ele voltará como juiz, querendo ou não, crendo ou não. Ele voltará como juiz e, sendo também Deus, ele é onisciente. E aí diz Apocalipse que você e eu seremos julgados segundo as nossas ações que estão registradas nos livros simbólicos, claro. O próprio Jesus, em Mateus 12, 36 e 37, diz que por aquilo que você fala, você será julgado. Qualquer palavra frívola, ou seja, desnecessária, que você falar, servirá para julgamento. E aí você pode ser justificado ou condenado. Mas isso me leva para um outro texto, Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquilo que você fala pode lhe justificar ou condenar. Então, se eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor, esta confissão pública me garantirá, pela graça de Deus, a ação de Deus de Jesus em me confessar diante do Pai. Mas se eu negar, ele me negará. E o que é negar a Jesus? É não confessar. Não tem meio termo. Ou você confessa ou você nega. Em Romanos capítulo 10, versículos 10 em diante, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, olhem para isso e observem o senhorio. Esta mensagem é de salvação, mas é também de domínio, de governo soberano sobre a minha vida pessoal e sobre todo o universo, querendo as pessoas ou não. É um outro detalhe da mensagem proclamada do Natal. Mas nós temos ainda um outro detalhe que eu quero frisar para a gente encerrar aqui. É o versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança. Se é proclamando o nascimento, tem que achar uma criança, concorda comigo? Não tem como eu dizer, nasceu um rapaz adulto. Então esse não é o sinal. Uma criança envolta em faixas.
Bom, também não é nada de sinal, porque uma criança nascida vai estar envolta em faixas. Concorda comigo? De forma alguma você vai encontrar lá um bebezinho recém-nascido de sunguinha para ir para a praia. Ele vai estar protegido, enfaixado, principalmente naquele contexto. Mas o que vem logo em seguida? Deitado em manjedoura. Aí é que está o sinal. O Rei Supremo, o Salvador, o Senhor, o anunciado com alegria, ou Ele é a alegria, aquele que manifesta a glória até mesmo no meio do mato, com o povo rejeitado, que transmite em primeiro lugar ao povo rejeitado. Este Senhor dos senhores, Rei dos reis, nasceu numa estrebaria. Outro contraste com este mundo. Nada contra, por favor, não me entenda mal, mas todos nós gostamos de preparar para o nascimento dos nossos filhos. Alguns podem mais, outros podem menos. Alguns preparam lá um quarto todo especial para receber, e deve mesmo, dentro da sua possibilidade, deve fazer isso mesmo. Mas o nosso Senhor, Ele nasceu numa estrebaria, possivelmente numa casa, no fundo da casa, os animais ficavam num compartimento dentro da casa, porém, compartimento à parte, não tinha lugar aqui, fica aí, dorme aí. E ali nasceu e ali ele foi colocado. O sinal é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Salvador e Senhor está numa estrebaria, está numa manjedoura, está num coxinho de animal, está entre os animais. Não é muita riqueza e muita, desculpa, deixa eu usar uma palavra aqui não tão agressiva, né? Não é muita cajadada sobre os nossos ombros, destruindo a nossa arrogância, destruindo a nossa altivez. Não deveríamos ser bastante diferentes do que somos? O Natal já começa, o nascimento de Jesus já começa apontando para os princípios diferenciados do reino de Deus deste mundo. É por isso que eu fico muito feliz, e às vezes eu questiono isso assim no sentido não um questionamento confrontador, mas de reconhecimento. Senhor, há tantas pessoas mais bem formadas do que eu, mais bem preparadas do que eu, muito mais inteligentes do que eu, muito mais crentes do que eu, e o Senhor resolveu me chamar para ser pastor, para liderar uma igreja dele, um povo dele, para tratar coisas não deste mundo, neste mundo, mas coisas para a eternidade. Às vezes eu falo com o Senhor e me comparo a Davi, quando o Senhor falou para Davi assim: baixa a bola, porque foi eu que lhe tirei de trás da malhada. O que significa isso? Tirei você lá do meio do pasto, cuidando das ovelhas. Eu que lhe tirei, eu que lhe trouxe, eu que lhe fiz rei. Sou eu, não é você. E eu posso afirmar com vocês também que o Espírito Santo várias vezes já falou no meu coração: eu lhe tirei de trás do cafieiro. Eu relutava, às vezes, colhendo café, vinha aquele desejo ardente do pastorado. Eu dizia: não, Senhor, aqui é muito mais. Eu continuo sendo crente. Senhor, eu estou muito bem aqui, a igreja precisa de mim. Que engano. E o Senhor disse: não. Aí eu falei: tá bom, Senhor. Então ficar ali, Martins Soares, Durandé, Manhumirim, Lajinha, Chalé, pertinho da casa de papai, né? Minha terra. E aí, aparentemente, parece que era. Só que de repente eu falei: não, você vai para a Grande Vitória. E agora, no dia 6,
13 anos que estamos aqui. E o Senhor já me mostrou várias vezes, não é você não merece, você não sabe nada a parte de mim. É este Jesus que faz isto, este é o reino de Deus. Deus às vezes escolhe, e não é por ser mais crente ou menos crente, Deus escolhe usar um doutor para determinado fim, e ele não consegue alguma finalidade ou desempenho da sua função, enquanto ele levanta um outro despreparado intelectualmente na formação, e coloca lá, e o Senhor dá convertidos, de repente aquela igreja é organizada. Este é o Senhor. Este é o princípio do reino de Deus. Não há lugar para a nossa altivez, não há lugar para o nosso orgulho, não há lugar para nenhum sentimento meritório. Tudo é de Deus. Lá no nascimento de Jesus já foi mostrado isso. Cada um tem a sua função. E cada um é importante nessa, ou cada função, não cada um é importante. Cada um tem uma função e cada função é importante no reino de Deus, para o desenvolvimento do propósito de Deus na terra. Esses são os detalhes do Natal. E agora eu quero perguntar a você: como está a sua vida? Recentemente eu convidei a igreja para orar pelo conselho. Falei com o conselho, com os presbíteros, que precisamos orar para isto, para que tenhamos sabedoria para administrar as finanças da igreja, porque não são nossas, são do Senhor. Qual a prioridade? Recebemos muitas vezes muitas solicitações, e aí não temos como atender a todas. Qual ou quais atender? Precisamos da ação do Senhor. Precisamos de você que está aqui, você que está em casa, que não será pressionado a ser um dizimista, porque senão o gafanhoto vai lá, vai tomar a sua riqueza, vai tomar... Não estou dizendo isso para você não quero lhe fazer medo. Eu estou dizendo para você olhar para o reino de Deus e saber que aqui e daqui você pode abençoar pessoas que estavam escravizadas, morrendo, e que hoje serão cuidadas aqui no Brasil, vindo de uma nação que está sendo dominada por um regime autoritário que odeia Jesus e, consequentemente, os seguidores de Jesus. É olhar e saber que eu posso sim contribuir para que a igreja possa comprar algumas Bíblias para serem distribuídas, atender algum necessitado. Sabe, irmãos, não tem razão. Já imaginou uma coisa? Para que eu vou ganhar 10 mil reais por mês? Só eu e Damares, não ganho não, tá? Mas para que eu iria ganhar 10 mil reais, Damares e eu, sozinhos? Sabe o que a gente comeria? Bom, até comer a gente come, mas só que a gente morre com o colesterol logo após, né? Porque vai ter que comer muito. Para que trocar de carro todo ano? Qual o sentido disso? Se eu tenho um reino de Deus e posso fazer com que com a minha finança pessoas serão alcançadas, pessoas rejeitadas. Mas para isso, antes, eu tenho que ter o coração no reino de Deus. O Senhor não quer saber do seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro nem do meu. O nosso dinheiro é consequência do nosso coração com o Senhor. Não adianta eu pegar o meu dinheiro e dar para o Senhor se o meu coração está fechado para o reino de Deus. Lembra do Salmo 50? Salmo 50, deixa eu ver se é ele mesmo. Salmo 50, 9 em diante. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos.
pois são meus todos os animais do bosque. Ele está falando assim, aquele dízimo, aquela oferta que você dá, é tudo meu. É tudo meu. Aí ele continua dizendo aqui, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria. Eu só iria lá e pegaria e comeria. Mas não, nem fome ele tem, ele não precisa disso. O Natal veio para nos mostrar que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Nós precisamos de sabedoria do Senhor, para o nosso coração estar em paz com Deus, em paz com os irmãos e, consequentemente, com liberalidade para abençoar outras vidas. O Natal nos ensina a simplicidade, que é de uma grandiosidade imensurável, pois são os princípios do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus nos abençoe.